Muita gente se pergunta, afinal, o Brasil tem um plano oficial para lidar com as mudanças climáticas? Bom, no meio de tanto debate, hoje a gente vai mergulhar fundo na lei, que é basicamente o nosso roteiro para essa questão toda. Vamos desvendar a política nacional sobre mudança do clima. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Com tanta discussão sobre o clima, às vezes parece que está tudo meio solto, né? Mas será que existe mesmo uma estratégia oficial, uma lei que coloca as coisas no papel e guia o país? E a resposta é um grande e sonoro sim, existe. E não é de hoje. Desde 2009, o Brasil tem essa lei aí, a Lei 12.187. Ela que cria a nossa Política Nacional sobre Mudança do Clima. Ou seja, esse é o nosso plano de ação oficial. E para a gente começar do começo, a própria lei já define o que ela considera como mudança do clima. E olha só o ponto-chave. A definição atribui essa alteração, seja de forma direta ou indireta, à atividade humana. Esse reconhecimento da nossa responsabilidade é a base de tudo que vem depois. Ok? Então, para entender como essa política funciona na prática, primeiro a gente precisa conhecer as regras do jogo, sabe? Os seus pilares. São os princípios que vão guiar cada decisão e cada ação que for tomada com base nessa lei. E para facilitar a nossa vida, tem até um macete para decorar os 5 princípios mais importantes. É bem fácil de lembrar, olha só. P, 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 D, R. Vamos ver o que cada uma dessas letras significa. Então, vamos lá. O primeiro P é de precaução, que significa agir mesmo sem ter 100% de certeza científica. O segundo é prevenção, ou seja, evitar o problema antes que ele aconteça. O terceiro, participação cidadã, para garantir que a sociedade tenha voz. Aí vem o D de desenvolvimento sustentável, aquele equilíbrio fundamental. E por último o R, que é um princípio bem interessante, o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E o que significa isso na prática, essa história de responsabilidades comuns, porém diferenciadas? A ideia é que todo mundo tem um papel a cumprir, mas o tamanho da responsabilidade muda. Pensa assim. Uma grande indústria tem o dever de cortar emissões em larga escala, lá nos seus processos produtivos. Já um cidadão comum, bom, ele contribui reduzindo emissões no seu dia a dia, sabe? No transporte que usa, no que consome. A escala é diferente, mas a responsabilidade é de todos nós. Certo. Já entendemos os princípios, as regras do jogo. Mas qual é a missão? Onde essa política toda quer chegar? Agora a gente vai dar uma olhada nos objetivos principais dela. O primeiro, mesmo grande objetivo é buscar um equilíbrio. Além de deixar bem claro que não se trata de ter que escolher entre a economia e o meio ambiente. O alvo é fazer as duas coisas andarem juntas, ter desenvolvimento econômico e social, mas ao mesmo tempo proteger o nosso sistema climático. Antes de avançar para o próximo objetivo, a gente precisa entender rapidinho um conceito que é super importante aqui. Sumidouro. Parece um nome estranho, mas é simples. Sumidouro é qualquer coisa que consegue tirar, remover gases de efeito estufa da atmosfera. As florestas e os oceanos são os melhores exemplos disso, atuando como esponjas gigantes de carbono. Agora que a gente sabe o que é um sumidouro, o segundo objetivo faz todo o sentido. É uma estratégia com duas frentes, sabe? Por um lado, a gente tem que reduzir a quantidade de gases que a gente joga na atmosfera, e pelo outro, a gente precisa fortalecer esses mecanismos naturais que limpam o ar, especialmente as nossas florestas. E isso nos leva direto para o terceiro objetivo, que é totalmente focado em conservação. A missão aqui é muito clara. Temos que preservar os biomas brasileiros, que são um patrimônio imenso. E não só isso, mas também fortalecer e até ampliar as áreas que já são protegidas por lei, incentivando sempre o reflorestamento. Bom, a gente já viu as regras e a missão. Mas como o governo tira tudo isso do papel e transforma em realidade? É aí que entra o que a gente pode chamar de caixa de ferramentas da política. São os instrumentos que fazem os objetivos virarem ações de verdade. A lista de ferramentas na lei é bem grande, então, para facilitar, vamos agrupar as principais aqui. Temos desde o Plano Nacional e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que são a espinha dorsal de tudo, até ferramentas financeiras como impostos especiais, linhas de crédito e incentivos. A política também aposta forte em pesquisa e educação, para conscientizar todo mundo. E, claro, no mais importante, estabelecer metas claras de redução de emissões e fiscalizar os resultados. E por falar em metas, vamos para a parte mais concreta de toda essa história. A promessa que o Brasil fez para si mesmo e para o resto do mundo. O compromisso nacional. A lei diz com todas as letras, o Brasil se compromete de forma voluntária a agir para mitigar, ou seja, para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. É uma declaração de intenção bem forte.
Mas qual era o número por trás dessa promessa? E aqui está o número. O compromisso, lá em 2009, era reduzir as emissões que estavam projetadas para o ano de 2020 numa faixa entre 36,1% e 38,9%. Era um alvo bem ambicioso e específico, que transformou a política de uma simples ideia em um plano com um número para ser alcançado. E isso tudo nos traz para a grande questão final, né? A lei é de 2009, a meta era para 2020. Já se passou mais de uma década. Será que, na prática, o Brasil está conseguindo cumprir o seu próprio plano? A resposta para essa pergunta é o que define não só o nosso presente, mas principalmente o futuro do clima no país.